Eu gostaria de começar a conversar com vocês a partir de um primeiro alerta, de uma primeira revisão, né? Nós temos muito o hábito de falarmos, né, em equilíbrio de agendas, né, em que as pessoas e os países, né, têm um equilíbrio de agenda. O que nós buscamos é isso, né, equilibrar agendas. E tem uma palavra chique que substitui isso, que são países assimétricos, né, que é uma espécie de eufemismo, é uma espécie de jeito delicado de você dizer que existem países grandes e pequenos, que existem países muito ricos e países pobres e países muito pobres, né? Você está lidando com países diferentes que na esfera do comércio, de um modo ou de outro, vão ter que conviver, né? De algum modo eles vão ter que negociar. Um pouco sobre isso, né? Eu queria fazer um alerta sobre uma espécie de acontecido com o Brasil. Eu acho que a gente tem que ter essa referência, né? A corrente de comércio no Brasil, corrente de comércio é uma expressão do economês, que significa a soma de tudo aquilo que a gente importa, que a gente compra de fora, e a soma de tudo com aquilo tudo que a gente vende, né? A soma da exportação com a importação, os economistas chamam de corrente de comércio, né? A corrente de comércio no Brasil, referência 2015, a de 2016 ainda não está plenamente consolidada, a referência de 2015, a corrente de comércio no Brasil representava 25,8% do PIB, né? Em outras palavras, mais ou menos um quarto da riqueza nacional ela era produto do ciclo de importar e exportar, né? Quando a gente olha de fato para isso, a gente observa que o país inteiro tem uma espécie de ambição, tem uma espécie de vontade de aumentar essa rede de comércio, porque isso vai significar emprego, vai significar tudo isso que você disse, né? De manhã, quando você falou, mas como é que eu pereco? Porque a comunidade quer, né? Quando a gente olha para isso, a gente olha países que têm um PIB, né? Não é igual, mas eles estão na mesma faixa do PIB brasileiro. Parece estranho isso para vocês, mas nós temos um PIB de 2,2 trilhão de dólares, isso oscila muito referência com a taxa de câmbio, quanto vale o dólar. Se nós olharmos para o PIB francês e para o PIB inglês, né, dois países que nós temos como muito ricos, né, se nós olharmos para esses países, nós vamos ver que os PIBs desses países não são tão diferentes do Brasil. Tem PIB de 2,5 e PIB de 2,8 ou 0,7 em referência ao Brasil, que é 2,3, 2,4, 2,2, nessa faixa. Nós estamos na mesma faixa que esses países. Só que a França, por exemplo, tem uma corrente de comércio que soma 59,2% do PIB. E a Inglaterra tem uma corrente de comércio que soma 58,7% do PIB. Isso referência ao mesmo 2015. O que isso quer dizer? Né? Que países que têm um PIB semelhante ao nosso, na mesma faixa que o nosso, têm uma intersecção no comércio que é mais do que o dobro da nossa. Isso, de alguma forma, seria interessante a gente dizer, e a gente vai sonorizar isso, vai falar isso muitas vezes, que a nossa ambição é fazer essa dobra, né? Nós também participarmos, temos um PIB no comércio mais forte, né? Se a questão e um pouco do que nós estamos fazendo aqui é isso, né? O que nós vamos fazer aqui é isso. Como é que nós vamos crescer no comércio? E como é que nós vamos crescer no comércio com uma relação que vem a pergunta seguinte que você fez de manhã, Marta. Para quem a gente cresce no comércio? Porque não adianta você imaginar que você cresce no comércio quando você olha para o que acontece na referência do comércio na França e na Inglaterra, e você olha a distribuição de renda e a apropriação dessa renda pelo todo da população nesses países, ela é brutalmente diferente da nossa. Quando a gente está falando de comércio, é curioso isso, não é? A gente está falando de comércio, a gente está falando de emprego, de qualidade de vida, de melhoria da vida das pessoas. Não, a OMC é uma coisa importante, não para ela, de alguma forma, fazer congressos internacionais.
A OMC é um troço importante porque a vida das pessoas muda a partir do comércio. Eu vou dar um exemplo concreto do que eu estou dizendo para vocês. Dependendo da forma como nós lidamos com o comércio, nós temos a nossa fatia no comércio maior ou menor. É interessante isso. Vocês lembram bem, né, do dado? Só 1/4 só do nosso PIB é comércio. Mais da metade dos outros dois é comércio. Quando a gente olha para essa metade, para esse 1/4 nosso, e a gente começa a olhar como é que nós fizemos comércio, isso é bem interessante. Se a gente pegar o período que vai, eu marquei aqui para a gente não ter erro, né? Se a gente pegar o período que vai de 2014, de 2010 até 2014, né? E nós pegarmos de fato, por exemplo, os embarques brasileiros, daquilo que é a joia da nossa coroa, né, de riqueza, o tal do agronegócio. Né? Porque quando a gente fala de agronegócio, a gente precisa entender, né, que agronegócio significa uma coisa bem concreta. Né? Nós somos. É bom a gente ter isso olhando. Isso não quer dizer que o povo brasileiro usufrui desta riqueza. Observem, nós somos o maior produtor mundial de açúcar, de suco de laranja, de café, de carne de aves, de carne de porco e de soja. Nós temos por hectare plantado de soja uma produtividade que é quase 30% maior que a americana. Quando você olha para isto aqui, né, e você olha na referência 2010, 2015, 2017, esses dados são da Organização Mundial do Comércio, de julho de 2017, no relatório da Organização Mundial do Comércio. Observem esse dado. Né? Os embarques brasileiros nesses produtos de agronegócio, que eu falei que eram muitos, que eram os primeiros, os embarques brasileiros representavam 5,1% do total agrícola embarcado. Ou seja, todo mundo que comprou açúcar, soja, o Brasil, nesse período de o final de 2014, que é setembro, 2015, 2016, nós representávamos 5,1% do volume embarcado, não é preço, é volume. Se nós pegarmos os anos de 2010 a 2015, na média desses anos, nós alcançamos 7,3% de volume embarcado. Espera aí, professor, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que durante um determinado período, que nós tivemos uma política comercial tipificada exatamente para a relação multilateral, para uma relação em que nós jogávamos com o mundo de um jeito, nós exportávamos 7,3% da joia da nossa coroa, que é o agronegócio. 7,3% do total do mundo. Para falar português mais claro, quando nós ficamos mais obedientes ao contexto internacional, quando nós, de certa forma, abaixamos a cabeça para certos tipos de acordo que o comércio internacional nos impunha, nós paramos de vender. Nós passamos a vender 5,3%. Isso é interessante, porque quando você olha números, né, o problema dos números é que eles são reveladores. Não adianta brigar com a aritmética. Eu não estou falando de preço, porque não adianta você dizer, é a crise. Não, eu estou falando de volume embarcado. Quando você olha para um processo como esse, você olha que, de certa forma, o Brasil teve, em certos períodos, em que ele começou a construir certa visão de como é negociar, uma visão mais multilateral. Eu vou dar um exemplo concreto. Quando nós nos aproximamos do Mercosul, começamos a construir o Mercosul. No período de 1991, nós tínhamos uma corrente de comércio que somava inacreditáveis 4,5 bilhões de dólares. Era só isso. Em 2015, nós tínhamos uma corrente de comércio que somou 362 bilhões de dólares. Nós tivemos um aumento exponencial de 500, deixa eu achar meu número aqui para não falar bobagem, quase 600%, 596% de crescimento.
essa situação nos deixa, de alguma forma, né, a olhar para a ideia de comércio e começar a pensar que quando a gente fala de política externa, quando a gente fala de política comercial, a gente tem que saber do que é que nós estamos falando, de que jeito nós estamos falando de política externa, de que jeito nós estamos falando de política comercial, que tipo de escolhas nós estamos fazendo, a quem esta política comercial beneficia. Nós vamos discutir isso. Quando a gente começa a fazer essa discussão, a gente percebe que certas escolhas que o país fez em determinados períodos foram numericamente muito mais favoráveis. Nós vendemos mais. Acho que esse é o primeiro dado. Quando na tua comunidade, Marta, te perguntarem por que eu quero discutir política comercial, por que eu vou discutir a Organização Mundial do Comércio, você vai dizer para ele, porque do jeito que nós discutimos política mundial, do jeito que nós discutimos política comercial na Organização Mundial do Comércio, é o quanto nós vendemos. E o quanto nós vendemos significa o quanto de dinheiro está circulando dentro do país, significa o quanto de emprego você vai ter. Esta é uma resposta importante. Eu pensei nisso ouvindo você de manhã. Porque esse é o dado fundamental para você levar para a tua comunidade e dizer para eles o que é que eu faço com esses dados. Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa lembrar sobre qual é o perfil da economia brasileira. De manhã o Sérgio estava falando sobre isso, o Lucas também tocou no assunto. Quando a gente olha para a economia brasileira, eu falei de agronegócio na economia brasileira, e você diz que é o primeiro produtor disso, primeiro produtor daquilo, dá uma impressão que o brasileiro trabalha na terra. Errado. Eu não vou dar um número muito fechado, que é muito chato, que a gente precisa fazer muita elucubração numérica. 70%, na prática é isso. 70% do PIB brasileiro hoje já é serviço. Ou seja, a soma das nossas riquezas, PIB quer dizer isso, soma de riqueza. A soma das nossas riquezas, de todas as formas possíveis de produzir riqueza, todas essas formas possíveis de produzir riqueza, 70% dela é prestação de serviço. É alguém prestando serviço a alguém. Incluindo o comércio. Mas sem contar o trabalho das mulheres em casa. Que ainda não Esse é um problema inacreditável que o PIB da felicidade que aquele sueco está desenvolvendo está chegando lá. Né? Porque eu lembrei da comentário, não sei se ela está aí ainda, a moça que falou sobre as prostitutas. Né? Ali. Né? Desculpa, prostituição também entra no PIB. Né? Se a gente olhar com devida cautela, tráfico de droga entra no PIB. Você pode não mensurar, ou fazer de conta que não mensura. Mas quando você começa a mensurar o trabalho de um monte de menino na favela que só trabalha porque está trabalhando como avião, eu não preciso falar sobre isso, vocês sabem 10 mil vezes melhor o que isso quer dizer do que eu. 70% do PIB, de alguma forma, de algum modo, ele é serviço. Inclusive a relação que a gente tem com a reação que nós estamos tendo no povo brasileiro sobre a reforma trabalhista tem a ver com prestação de serviço. O formato da economia brasileira, a gente tem uma ideia sobre trabalho escravo e sobre a condição de trabalho análoga à escravidão apenas no mundo rural ou então em torno da indústria têxtil. A gente desconhece pouco. Eu vou dar um exemplo concreto. Se nós invadirmos as redes de prestação de serviço alimentar, nós vamos ter um susto sobre condições análogas à escravidão. E é prestação de serviço. Converse com os meninos que trabalham em lanchonete, para vocês terem uma ideia se eles têm sábado e domingo. Como é que é a relação de trabalho. Exato. Né? Então, quando você olha para essa situação, você dilui, você pega melhor a noção que você tem do que é prestação. Por que é tão importante na economia brasileira você bater no dado que 70% já é prestação de serviço? Prestação de serviço são formatos vários, enormes, através do que você comercializa uma mercadoria chamada trabalho. É isso. Muito bom.
Se você está vendo isso, né, e eu acho que a gente está aqui reunido, né, para fazer uma discussão e chamando a atenção da agenda, que é o que está na nossa conversa aqui de hoje, né, ameaças da agenda do e-commerce para o desenvolvimento nacional. Quando a gente fala de e-commerce, a gente não tem ideia de o quanto isso aqui está batendo dentro, está encontrando a área de serviço. Inclusive a ideia de você comerciar a tua força de trabalho, né, a prestação de serviço, seja ela qual for, né, ela se desmaterializa. Tem uma expressão para isso. Né? E a expressão é de que quando ela se desmaterializa, é que a gente começa a perceber que cada vez mais bens tangíveis, bens que não pega na mão, eles ficam cada vez mais presentes. Eu ia trazer aqui, mas eu achei que era exagero da minha parte. Então vocês vão ter que acreditar no que eu conto. Né? A velocidade com que isso está crescendo é algo inimaginável. Né? Hoje o Sérgio, de manhã, virou e mostrou uma fábrica. Vocês viram aquela fábrica que ele mostrou? Sem gente. Quando vocês começam a perceber uma coisa que se chama, e eu acho que não pode existir, nada mais ameaçador para o modo de vida que nós temos, modo de vida eu digo de ser humano, tá? Do que um troço chamado impressora 3D. Impressora 3D a gente tem ideia de que é ficção científica, né? Não é verdade? Que olha na cabeça da gente é ficção científica, isso não existe, isso não vai ser, isso não aparece, né? Nessa porta da desgraça que ela me deu a definição perfeita, eu de vez em quando tenho que ir lá, nessa porta da desgraça que você me viu, né, eu assisti, né, como diria minha avó, com esses olhos que a terra de comer, né, eu assisti fazer um carro sem ninguém se pôr a mão. Do zero, assim. Coisa, é que vocês têm alguma ideia, coisa assim do Star Trek, assim, coisa assim da Jornada nas Estrelas. Você olha, a máquina começa a trabalhar, né, e ela começa, de alguma forma, a puxar materiais e a fazer um carro. Isto significa o seguinte, gente. A impressora 3D esquece a ficção científica, tá? Não começa a entrar no meio da coisa, deixa isso para lá, tá? Só pense em termos de realidade, né? É que eu ia fazer a citação da fonte. Quem quiser tem a fonte, eu dou a citação da fonte, é o meu lado acadêmico mais chato, né? A Economist, que é uma revista internacional, arauto do mundo liberal, né, fez um caderno inteiro de mais de 30 folhas, a questão de uns 6 meses atrás, sobre o que é a impressão 3D hoje. Eu vou dar um exemplo só para vocês, e vocês vão dizer assim para mim, não, Leonardo, peraí, vai devagar com essa história. Vocês vão ouvir o que eu estou falando. Metade das peças do Boeing 780 já é impressão 3D. Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que quando se faz operação no olho, é um robô que faz. O erro é zero. A máquina, se tiver qualquer problema, ela desliga. A impressora 3D, descrita por ele, ela não é instantânea, ela não faz tudo de uma vez só. Essa do carro é um negócio fantástico que é para assim, deixar a jornalista excitado. Mas esquece a do carro e começa a pensar, pensa essa cadeira que está aqui na minha frente. Ela não faz o estofamento, mas ela começa pelos parafusos. Ela coloca metal líquido e transforma, recebe uma determinada ordem pelo computador em 3D e ela refaz aquela ordem que está feita. Todo mundo que está aqui nessa sala, eu sou filho de torneiro mecânico, né? Meu pai era torneiro mecânico. Se meu falecido pai visse um CAD/CAM, vocês sabem o que é um CAD/CAM? Não, né? Aí é coisa mais masculina, né? CAD/CAM é uma máquina, né? Vocês sabem o que é um torno mecânico, né? Torno mecânico é o que faz a peça. Ele lima, ele fresa, ele tira excessos, né? E faz a peça. É milimétrico, o homem vira aquilo, tem que ter um bom olho, medir em milímetro, em polegada.
Hoje não existe mais a profissão de torneiro mecânico. Porque quem faz essa peça é o CAD/CAM. É o computador que não faz mais como meu pai fazia, 10 peças por dia. O computador dá uma ordem e faz 1.500, 2.000, 5.000, 10.000, quanto precisar. Você olha um torno, você não vê o torno mais, ele está todo encaixotado. Quando você vê o torno encaixotado, o que você vê é que ele recebeu ordem para fazer aquela peça. O sistema da impressão digital não é muito, desculpa, da impressão 3D, não é muito, é digital. A impressão 3D não é diferente. Ele começa com o plástico, ele começa a receber a tinta de plástico para fazer a coisa, mas ele pode fazer em metal. A ideia que nós temos de produzir alguma coisa é pegar o parafuso desse negócio que segura a cadeira, que é uma chapa de ferro maior, e a gente desgasta a chapa de ferro para fazer o parafuso, não é assim? Não é essa lógica que está na nossa cabeça? Quase de escultor. Inverte a lógica. Ele não corta, ele soma. A tinta, ou o plástico, ou o metal líquido entra e faz o parafuso. Ele não desgasta. Vocês estão me entendendo, gente? Porque o que me interessa é que me entendam. Porque a lógica é, de alguma forma, quando você desgasta o parafuso por soma, não precisa ter ninguém tomando conta do parafuso, não precisa ter meu pai para mexer o torno. Como vocês são rápido de cachola, eu vou falar e vocês vão perceber tudo, porque a vida obriga vocês a serem rápidos de cachola. Não é que nem meus alunos que têm a vida ganha. Ele pode ficar tranquilo na vida dele. O que acontece com a impressora 3D, que era a conclusão terrível da Economist? Porque eu estava lendo a Economist e eu fiz uma conclusão na minha cabeça. Aí eu escrevi um artigo daquele troço e o negócio pegou fogo. A impressora 3D desemprega o robô. Desemprega o robô. Não precisa mais do robô. Agora eu vou dar números que não são meus, são da Economist. Empresas que tinham 30 mil, 40 mil empregados são substituídas por etapas de impressora digital. Você vai dizer, uma impressora digital pode custar milhões. Não, não é assim. Ela vai tomando conta do parafuso da cadeira. Depois ela vai fazer o prego, até fazer o assento. Esse processo pelo qual ela faz esta situação, a impressora digital constrói isso, quando até os robôs perdem o emprego, de alguma forma, ela desmaterializa a vida. Vocês estão me entendendo? É muito mais grave. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos qual é a ganância para cima de dado. Porque é isto que explica para a gente por que precisa ter tanto dado. Porque, de alguma forma, né, a gente começa a perceber que a discussão sobre o e-commerce, né, é uma discussão cautelosa, mas é uma discussão que começa a conter o fato de que a impressora... eu esqueci um dado que eu estava falando para vocês, o dado pior eu esqueci. A impressora 3D substitui isso e já tem processo de leasing sobre impressora 3D. Então você não precisa comprar uma impressora 3D para fazer uma fábrica inteira sem trabalho que custa 10, 15 milhões de dólares. Você não precisa. Você aluga a impressora 3D por 30, 40, 50 mil dólares mês para produzir milhares de cadeiras. Atenção! Isto não tem nem uma vírgula de ficção científica. A Economist só está operando situações que são muito reais. Quem tiver qualquer dúvida sobre isso, observe os cálculos, está no Valor Econômico de uma semana atrás. Várias consultorias, uma delas é a Ray Group, outra é a Century Research, mostrando que até 2020, no Brasil, nós teremos um recuo da mão de obra rotineira da faixa de 25%. Porque vai ser muito mais barato
vai ser muito mais eficiente, vai ser muito mais presente você ter esse processo. E essa discussão que eu estou fazendo aqui não é uma discussão sobre maluquices futuristas. A Economist se refere ao que já aconteceu. Se vocês entrarem no Google sobre 3G, vocês vão ver a quantidade e o avanço. Como é muito rápida essa evolução. Nunca esqueçam esta máxima sobre a impressora 3D. Ela não lima, ela não retira, ela não fabrica por tirar, ela soma. Isto muda completamente a lógica pelo qual a gente pensa a ideia de trabalho. E quando a gente pensa desse jeito a ideia de trabalho, a gente começa a ter um outro olhar sobre quem dá ordem para a máquina do 3G. Sobre a tal da internet. Porque quando a gente faz uma discussão sobre marco civil da internet, a gente precisa materializar essa discussão, porque senão a gente desmaterializa. Ao materializar, eu não preciso colocar coisas mais. Hoje de manhã eles dois já dissecaram o marco civil da internet. Quando a gente fala de marco civil da internet, e a neutralidade de rede, acho que nós não precisamos explicar isso de novo, já entenderam bem o que é a neutralidade de rede, né? É uma defesa que a gente tem sobre que eu transmito o que eu quiser na rede e não, eu pago, não pode ter preço diferente conforme a minha transmissão. Se eu transmito só uso para e-mail é um preço, eu uso vídeo é outro, não pode. A pressão externa é para isso. Porque o que eu quero é poder usar a internet para poder dar as ordens que eu quiser a preço de ouro para a impressora 3D. Tá claro isso? Esse processo nos leva a fazer uma discussão essencial, né, que está na discussão sobre o marco da internet, sobre a proteção dos dados. O marco civil da internet, como nós vimos de manhã, nós discutimos de manhã, ela garante a liberdade de expressão na internet, mas ela não efetivou de fato o que é a proteção dos dados implícita da internet. Quando a gente fala disso, né, e de manhã o Sérgio e o Lucas insistiram muito nisso, que o dado é o novo petróleo, que vejam bem, hein? Eu começo a fabricar um desmaterializado. Eu vendo desmaterializado. Tá? Então eu preciso ter uma consciência exata, porque antes o vendedor da Casa Bahia, ele tinha o olho, né? Eu aprendi isso há 30 anos atrás, sobre crédito, né? Analista de crédito. Na Casa Bahia dava show no Itaú e no Bradesco. Show 10-0 no Itaú e no Bradesco. Porque ela vendia na favela. E como que ela vendia na favela? Tinha olho, tinha um processo para entregar na favela, coisa que o banco não tinha. A financeira do Banco Itaú, do Banco do Fininvest, a Losango, nasceram assim, para tentar capital que o Dr. Klein sabia fazer melhor que ninguém. Né? Que era o olho no sujeito que estava ali. O negócio dele, ele tinha um olho. Ele sabia quem pagava, quem não pagava. Né? O olho no freguês. O olho no freguês. O freguês não está mais transparente. Eu preciso agora ter um olho mais... A tua vinda aqui, eu falei, graças a Deus, uma pessoa da Casa Bahia, vai ficar muito claro para mim explicar como é que o dado é importante. Porque o dado é essencial. Como é que eu faço para que eu ponha o olho no freguês? O que eu quero é ver o freguês, é saber do freguês. Agora nós vamos conversar um pouco melhor, né? De que quando a gente fala de... Pega os 4 grandões, tá? Pega os 4 grandões. O Facebook, o Google, a Amazon e o Uber. Mas pega esses 3 maiores aqui, né? Tem a Apple vai dizer que é produção. Deixa pra lá. Desses 3 que estão aqui, Facebook, Google e Amazon, todos eles já romperam a barreira, todos os 3 já valem mais de $500 bilhão em bolsa. Deixa eu dar um dado para vocês, né? O Google vale mais de $500 bilhão em bolsa, né? E o Google tem, pelo mundo, 50 mil empregados. Ele vale o dobro do Walmart, sabe o supermercado? Que tem 1,2 milhão. Quando eu falei de desmaterializar a vida, precisa botar em números esse troço. Porque senão a gente olha para esse negócio e não entende direito o que nós estamos falando.
existia anteriormente uma ideia de que para gerar $1 bilhão em valor de mercado, né, uma empresa deveria ter 100 mil funcionários. Isso anteriormente. Né? E é o que acontece nesse processo, por isso que eu me meti, que aí tu falas do Google, né? E eu agora estava atualizando os dados, agora eu estava vendo. Então, quer dizer, o Google ele tem receitas anuais que são superiores a $50 bilhões, mas ele tem só 72 mil funcionários hoje. O meu dado era exatamente o mesmo, 72 mil funcionários. Né? Se a gente pegar o WhatsApp, ele foi vendido em 2014... 2,1 bilhão, né? Uma coisinha assim. Exatamente. E ele tinha 55 funcionários. É isso mesmo. Eu ia comentar sobre isso. Ele tinha 55 funcionários. Valia 2,1 bilhão e ele tinha 55 funcionários. WhatsApp, esse negócio que nós todos usamos para acordar a vida dos outros. Esse dado para mim é fantástico. Se a gente pegar hoje, por exemplo, vamos pegar duas companhias que são símbolos de uma era, né? Kodak e Facebook. Kodak tinha, no auge dela, na década de 90, 145 mil funcionários. Né? O Facebook hoje tem 17 mil. Eu ia dar uma ideia. A questão toda é que o valor de mercado do Facebook é tantas vezes quantas vezes o da Kodak já foi. Então, quer dizer, essa projeção cada vez se tem mais valor de mercado, com menos funcionário e com uma posição cada vez mais monopolista no mercado. Que aí abre um debate ainda mais diferente. Outro e mais grave. Quando a gente olha sobre isso, a gente olha para a empresa que vale $500 bilhão, não dá para a gente pensar, porque se eu for pôr número aqui, vai encher o saco de botar zero aqui, para dar $1 trilhão. Né? São 500. Né? Ele, de alguma forma, ele vale $500 bilhões, $500 bilhão cada uma deles. O que efetivamente eles têm de valor? Vamos olhar. Se a gente olhar, por exemplo, o Facebook, ele ao contrário do que a gente imagina, é uma empresa de dados sobre o que nós queremos fazer, o que nós imaginamos que vamos fazer, ou aquilo que nós imaginamos que pensamos. Ou o Facebook não é isso? Se a gente olhar para, de alguma forma, o Facebook sobre aquilo que nós queremos fazer ou pensar, ele coleta dados, e depois nós vamos olhar sobre isso, sobre o que a gente está querendo fazer ou está pensando sobre. Quando a gente olha para o Google, é uma empresa de dados sobre aquilo que nós queremos saber. O Google é um motor de busca, concorda comigo? A Amazon é uma empresa de dados sobre aquilo que nós queremos comprar. A Amazon não produz nada, ela é o que ele falou, é um storage. É um grande armazém. O Jeff Bezos, o dono da Amazon, é o mais rico do mundo. Passou o Bill Gates, passou... Que agora entrou em todo o negócio, né? Entrou no jornalismo, comprou a Whole Foods. Comprou o Washington Post. Sim. Né? Quando você olha para um dado como esse, você fala assim, mas peraí. Né? Ele é uma empresa, o Amazon é uma empresa sobre aquilo que nós queremos comprar. E nós temos um irmãozinho pequeno que talvez seja o mais perigoso, que é o Uber. Porque nós criamos uma expressão entre todos nós, que é uberizar as relações de trabalho. Né? É aquela expressão que é palavra chique de economista, né? Que é quando você transforma o emprego em uma plataforma de negócio. É isso. Né? Quando você transforma emprego em plataforma de negócio, você uberiza alguma coisa. Né? Ao contrário do que vocês podem imaginar, são os táxis. Erro grave. Qualquer cidade norte-americana com mais de 200 mil habitantes tem Uber médico. Igualzinho o motorista de táxi. Ele tem a malinha dele, tem o negócio de fazer exame cardíaco, etc., que é dele. E ele estiver mais perto, ele é acionado e ele discute o preço com o Uber. Igualzinho o táxi. Quando se olha para o Uber, eles estão transformando alguma coisa. O Uber tem dois alvos. O Uber foi a maior rapidez em investimento da história da humanidade. O Uber passou de aproximadamente 5 bilhões de dólares para 25 bilhões de dólares em menos de 3 semanas. Isso quer dizer o seguinte, que eu, dono de alguns bi, fui pro cara do Uber e botei o meu bi lá na tua mão. Investi em você. Eu comprei ações, fiz a ação subir que eu quero ser teu sócio.
O que é que o Uber tem de fantástico? Eu lamento te informar, minha querida. Teu inimigo maior, né? Assim como um dia a indústria automobilística descobriu que o maior inimigo dela era o Google e a Apple, né? Teu inimigo maior na Casa Bahia é o Uber. Porque o que o Uber quer, por isso que tanta gente botou no dinheiro dele lá, é porque você ainda não tinha conseguido, e é muito difícil você, que a matéria da Economist explica isso. Então eu vou pegar uma impressora 3D e vou vender que nem celular. Cada um vai ter a sua e imprime. Não é assim que funciona. Tem uma sofisticação, tem uma realimentação. Ela vai substituir a fábrica grande, ela não vai ficar em casa. Essa casa é para bobaginha. E ela não produz matéria-prima, né? Isso, como é que eu alimento? Né? Porque vai ter um problema para eu alimentar, em metal, em plástico e etc. Não tem mágica. O que é que o Uber está interessado em fazer? Por isso que ele te falou do preço, o que está acontecendo com o storage. O Uber está interessado em substituir toda a lógica que nós temos de comércio. Porque o fascínio de você comprar um troço novo é você. Todos nós somos iguais, né? Eu compro esse paletó novo, eu quero botar o paletó, não quero ficar bonitinho o paletó. Eu compro pela internet o paletó, eu quero o paletó, não quero. Isso tem um problema de logística brutal, não tem? Se eu criar, a expressão é essa, capilaridade digital, ou seja, se eu treinar milhares de escravinhos para ficar transportando aquilo que está no meu armazém para cada casa, e eu criar uma rede em que eu não invisto um tostão em caminhão, porque o carro é dele. O alvo do Uber não é brigar com táxi, isso é de uma ingenuidade. É de uma ingenuidade imaginar que... Não, é que o Uber começou com táxi, porque ele está dominando a capilaridade. Ele está construindo o software dele, de cada país, construindo uma rede capaz de substituir efetivamente, construir efetivamente o e-commerce. O Uber vai transformar o e-commerce numa coisa real. Quando você olha para esse processo, o Uber não está interessado em que você pague a corrida, por isso que ele paga barato. Ele está interessado em saber quem vai para onde. Ele é uma empresa de dados sobre aquilo que para onde nós queremos ir e o que nós queremos transportar. É isto. Vocês estão lembrados? Não se enganem, não se fascinem com o Facebook. Facebook, vamos repetir, né? Queria fazer minha avó, né? Eu aprendi muita coisa com ela, agora eu repeti. Minha avó era brava para burro, né? Já pá, né? Empresa de dados sobre o que nós queremos fazer ou pensar. O Google é uma empresa de dados sobre o que nós queremos saber. A Amazon é uma empresa de dados sobre o que nós queremos comprar. E o Uber é uma empresa de dados sobre o que nós queremos ir e transportar. E agora vem a palavra mágica que eu acho que a gente tem que brigar com ela. E se a gente for levar lá na tua comunidade, lá na tua comunidade, para discutir isso, nós temos que perceber que o usuário dessas empresas não são o usuário, eles são o produto. O produto do Amazon é o dado. Eu trouxe uma coisa para vocês, porque eu sabia que isso aqui dá pouco convencimento. Pô. É isso aqui. Quer passar? Quer que ligue? Não precisa. Porque quando eu contar do que está isso aqui, principalmente para vocês, mulheres, vocês vão olhar para mim e vão falar coisas horríveis. Roomba é um aspirador de pó espião. Eu trouxe a matéria porque as pessoas vão querer ver. As pessoas vão querer ver. Essa matéria é do meu país e ela se refere a duas situações. Aqui tem o nome dos pesquisadores, eu não vou ficar citando o nome do pesquisador, não importa, é do MIT. O cara desenvolveu um software capaz de transformar aquilo que o aspirador de pó, entre aspas, vê ou ouve dentro da casa em dado circulante. Igualzinho a Smart TV, igualzinho a quando você compra a casa digital da Amazon, você assina um contrato dizendo que eles podem usar o dado. O jeito pelo qual isso aqui ficou famoso, porque era para não ficar famoso, era para ficar quieto, é que um chinês, a matéria é fantástica sobre isso,
Um chinês esperto para burro. Pegou o processo, pegou o software, copiou primeiro, depois comprou, desenvolveu um pouco mais e começou a vender aspirador de pó na China por a metade do preço, por um quarto do preço. Foram bater na OMC contra o chinês. Um aspirador não pode custar tão pouco. O chinês se defendeu na OMC. O chinês foi lá e falou, mas eu não vendo aspirador de pó, vocês estão loucos. Eu vendo dado. O aspirador de pó mede o que está acontecendo dentro da casa, escuta, vê os hábitos, ele vende isso. Tudo aquilo que o Sérgio e o Lucas falaram de manhã. Quando a gente está falando, eu só estou materializando o que eles falaram de manhã, nada de novo. É o que a gente chama de internet das coisas. Da internet das coisas. Porque a internet das coisas está tudo conectado à rede. A rede, você compra um troço na internet das coisas, você comprou qualquer coisa, um sabonete. Ele vai saber exatamente onde esse sabonete foi parar. A boneca, que tinha conexão à internet, e Tudo. aí se proibiu a venda dela, porque ela poderia ser utilizada como espiã também. Totalmente. E aí era espiã para criança. Né? Só que o aspirador de pó, o chinês foi lá e disse, não, eu não vendo aspirador de pó. Vocês só querem brigar comigo com o aspirador de pó, eu subo o preço. Eu vendo dado. Isso para não contar um troço para vocês, porque tem um robô chinês chamado Xiaoce. Xiaoce é um robô fantástico. O que o Xiaoce faz? O Xiaoce é um robô que conversa com você. Ele dá frases de autoajuda. É um psicólogo que você leva para dentro de casa. Só que ele não está ali para isso. Ele é um espião de produtividade, ele é um espião sobre quem é que está te maltratando na empresa, ele é um espião sobre quais são as suas reais condições de trabalho. A matéria do Financial Times, onde eu li isso, eu não acreditei. Até eu ver mais matérias sobre isso, que eu fui procurar em outros lugares, em um monte de lugar. Mais de 100 milhões de Xiaoce já foram vendidos na China. E todo mundo que compra assina um papel dizendo que os dados podem ser usados. Não interessa. Porque você olha para essa situação e você precisa, de alguma forma, a palavra mágica é essa, desprivatizar aquilo que é os teus hábitos, os teus costumes, o teu consumo. Quando você olha para isso, e olha para esse processo como ele, você entende melhor por que, quando a gente fala daquelas 4 empresas que valem $500 bilhão, o usuário da empresa é o produto. Esse assunto, de fato, quando a gente olha que 70% dos brasileiros trabalham para serviços, né, nós temos que olhar que serviço está sendo discutido no âmbito internacional. De manhã o Lucas comentou, o Sérgio também falou sobre os três acordos internacionais, que é o TPP, o Trans-Pacific Partnership, que é o acordo em que quase 12 países asiáticos, quase 30 países, estavam consolidados dos Estados Unidos para fazer como uma função de uma pinça para isolar a China. A China não pertencia ao TPP. A administração Trump considerou isso não interessante e desativou a participação norte-americana no TPP. Isso não significa que ele não avançou, que ele não está tendo... Ele está tendo, que lógico, o TPP. Isso que nós estamos discutindo aqui. Preparando o mundo desmaterializado. O Trump entende pouco isso. Eu desconfio que o Trump entende pouco de pouca coisa. Mas, enfim, isso ele entende menos. Né? Como nós estávamos conversando no almoço. Né? De alguma forma, a segunda é a Transatlantic Trading Investment Partnership, né? Que é o acordo que também está desativado no momento entre os Estados Unidos e a União Europeia. É um acordo importante? É um acordo que dá uma série de índices reguladores para nós? Mas o acordo que mais nos interessa é aquilo que o Sérgio e o Lucas chamaram a atenção já de manhã, que é o TISA, né? Que é o acordo Trading Services Agreement. Né? Tem 23 membros da OMC, e eu acho que o importante nesse acordo é você olhar aquilo que eles chamam de molduras regulatórias, né?
que na prática significa como é que você faz uma relação entre a soberania nacional versus a regulação doméstica da internet. Nesse jogo, aquilo que o Sérgio e o Lucas explicaram de manhã, eu não preciso repetir. Né? Que é, de alguma forma, como é que a internet, de algum modo, arrebenta as fronteiras. Como é que ela domina dado onde você não imaginava que ela fosse dominar. Né? De algum modo, isso fica um alerta que nós precisamos, de algum modo, controlar as chamadas tech firmas, né? As firmas de tecnologia. A mídia, nesse papel, nesse processo, a mídia joga um papel fundamental, e nós estamos vendo que a mídia está efetivamente começando a se assustar com o que vem por aí, porque a desmaterialização bateu na mídia. O que essas empresas fazem com esses dados? Elas, sei lá, vendem para o diabo? Não. Né? O que elas fazem com os dados é uma coisa simples, elas resolvem questões de consumo. Eu quero vender X coisa para homem de 40 anos que compre e tenha tal dia. O Facebook diz, está aqui o homem que você quer. Só que o Facebook, o Google, estão invadindo o terreno, inclusive, do jeito pelo qual tradicionalmente se manipulou a opinião pública. E é por isso, esta é a última Economist. Não é, quando a gente fala de que o mundo ficou de um jeito diferente, e isso é assustador a esse ponto. Para vocês terem uma ideia de o quanto isso é risco e perigo, um senhor que pouco tem frequentado, exatamente por isso ele é bem poderoso, né? Pouco tem frequentado nossos corações e mentes, o senhor Vladimir Putin. Reparem que ele sumiu, né? Sim. Sumiu. A Economist, semana passada, fez de czar e tal, mas ele desapareceu na lógica das coisas. O senhor Vladimir Putin, ele está envolvido não só na eleição americana. Vocês devem ter visto, há um mês atrás, em setembro, é mais um mês, né? Nós estamos em novembro. A eleição da Angela Merkel na Alemanha. Vocês repararam que a Angela Merkel, que vem com um discurso mais pró-Ocidente, um discurso menos maluco sobre os imigrantes, um discurso de Europa, né? Multilateral, a Angela Merkel teve a sua vitória manchada porque apareceram de repente, saíram da toca, né? De 3% de neonazista foi a 14%. Assustador, assim, pá! Quando você vai ver, onde é que apareceu 14% de neonazista na Alemanha? Porque aquela gente tem memória, né? Eles sabem no que isso vai levar, né? Eles viram. É só conversar com o avô, né? Está lá os museus para quem vê. Ainda não tem toda a Alemanha reconstruída hoje. Então, de alguma forma, como é que apareceu? Aí se descobriu que o Facebook aceitava anúncios, pondo anúncios de extrema-direita dentro da eleição alemã. Quem pagou? O Putin. Assim como esses anúncios que ele contou aqui. Professor, o senhor está querendo dizer que o Facebook, o Google, o Amazon e etc. tem uma plaquinha em cima da cabeça de cada um deles escrito assim, faça qualquer negócio? É isso mesmo. É disso mesmo. Quando a gente fala de ter processo regulador sobre essa gente, nós estamos falando desse risco. Que é o risco de desmaterializar a vida, é o risco que você tem de uso político dessa situação, de destruir uma mídia social. Isso aqui não é porque é gozado isso, né? Ainda mais um sujeito com a minha idade, com essas barbas brancas, né? O sujeito começa a falar contra o Facebook, é um velho louco que está querendo usar, mexer com tecnologia. Ultrapassado. Né? Ok, eu sou mesmo ultrapassado, paciência, a vida é assim. Né? Como qualquer bicho. Agora, de alguma forma, quando você olha para essa situação, não é porque você está fazendo um discurso contra o Facebook, que você é contra a tecnologia, ou contra a modernidade, ou não. É do que você está fazendo comigo. Nós estamos referindo a isso.
para fechar, que nós estamos falando disso, já falei bastante, nós já, de alguma forma, eu acho que nós para a gente medir as coisas, como é que elas são, eu acho que uma boa preparação da Interministerial de Buenos Aires é a gente prestar atenção a 3 áreas. A primeira área, o Sérgio de manhã também comentou, o Lucas de manhã comentou, sobre o NAFTA, que é o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá. O importante nesse acordo é a curiosa pressão que os Estados Unidos estão fazendo sobre o México. A pressão é ao contrário do que o ledo entendimento nosso, a nossa vã inconsciência percebe. Os americanos têm um volume de isenção para você fazer compra pela internet de $800. O México tem um volume de isenção de $50. O que os americanos querem é que os mexicanos elevem o volume dele para 800. Se isso acontecer, na prática, tchau e beijo. Não vai, porque o que vai acontecer é que, de algum modo, a estrutura de governo, a estrutura produtiva norte-americana, engole. Quando isso acontecer, nós estamos olhando para uma situação que é perigosa para esse processo, para andar rápido. O segundo risco que eu acho que a gente tem que prestar atenção é o papel da China. De manhã já se tocou nesse nome, Jack Ma, né? Que é o Alibaba. Né? Ele recebeu, já se falou hoje, o Sérgio falou aqui hoje, uma pena que o Sérgio teve que ir embora, porque o papo com ele é bom. E o Sérgio falou hoje de manhã sobre a visita que o Roberto Azevedo fez para o Jack Ma de manhã e a discussão sobre eles. Né? O Jack Ma falou muito com ele sobre pequena e média empresa. De manhã o Sérgio fez esse alerta, né? Dizendo, o cara lá no Zimbábue quer vender qualquer coisa, ele se conecta comigo, eu vou salvar a pequena empresa dele. Vem com aquele discurso do empreendedorismo. Calma. O que o Jack Ma está interessado, e eu acho que a gente tem que discutir isso, porque a gente não pode pensar só em termos de que a realidade dos grandes... então nós saímos dos grandes e caímos no mundo chinês. Calma. Ele comentou de manhã, não vou nem repetir, que a China é uma ditadura. E que, de algum modo, o que o Jack Ma quer discutir é uma zona global de livre comércio digital. Imagine vocês. Aí vem número. Né? Eu sou meio doidinho com esses números aqui. Né? Em 2015, o Jack Ma tinha 430 milhões de usuários do Alibaba. Vocês viram o número? Você que lida com comércio já ouviu, né? 430 milhões de fregueses. Ele teve 12,7 bilhões de encomendas. O que é isso? Teve um lucro líquido de 15,7 bilhões de dólar americano. As vendas dele foram de 485 bilhões, as vendas do Jack Ma. São maiores, em 2015, que as Walmart, que foram 481 milhões. Pensa na rede mundial do Walmart, pensa que o Jack Ma só negocia o que os outros produzem, só é digital. De algum modo, ele está querendo parceiros, inclusive no Brasil, para vender na web. Às vezes a gente precisa pensar entre o fogo e a frigideira. Vamos com calma nessa história. Né? Não é assim que as coisas funcionam. O terceiro ponto que eu acho que é interessante, nós temos o acordo México para prestar atenção, porque o México é um grande ensaio geral. Eu não sei se o Lucas concorda comigo. O que está acontecendo com o México é um ensaio geral. A terceira situação que eu acho que nós temos o México, temos a China. A terceira situação é a gente olhar o que está acontecendo nas negociações, e vale a pena acompanhar as negociações União Europeia-Mercosul. Porque o que está acontecendo nessas relações tem muito a ver com o que nós estamos falando tudo aqui sobre o comércio digital. Os europeus têm um desenvolvimento muito forte e eles têm... Hoje pela manhã eu estava fazendo uma comparação de dados, a corrente de comércio Mercosul, União Europeia, é de 84 bilhões, referência a 2014. A corrente de comércio Japão-União Europeia é 120 bilhões.
O grosso, o que os europeus estão chegando perto do Brasil, é porque eles estão com medo do fato que os americanos estão virando as costas para a Europa. Eles não aceitaram o acordo dos Estados Unidos e Europa. O formato dessa negociação conosco é muito complicado. Eles estão interessados em entrar no Brasil e usar o Brasil, usar a Argentina, usar a América Latina. Vocês sabem, né? Para onde o Brasil for, a América Latina vai junto. É uma realidade. Lá dentro a gente... Nós somos um continente bastante bem fortalecido. Até com alvo geopolítico, mas isso é outra história. Mas quando a gente olha para isto aqui, né, a Europa tem um olho posto aqui interessante, também como ensaio geral. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. A Europa está pretendendo ter controle sobre esses 4 grandes na terra deles. Eles multam o Google, vocês devem ter visto, né? Multaram o Google, multaram o Facebook, exigiram uma série de situações com ela, né? Ao mesmo tempo que multa o Google, etc., joga bem duro com o Mercosul, especialmente em serviços. É que agora o tempo terminou, mas a gente poderia fazer uma discussão sobre serviços. Vocês vão ver que tipo de serviços os europeus querem entrar aqui para prestar. Como é que, de alguma forma, nós ficaremos muito mais expostos a um jogo de dados sobre esse contexto europeu, mais do que nós estamos expostos hoje. Né? A realidade europeia, o formato que ela está imaginando entrar no contexto latino-americano, no contexto do Mercosul, é jogar bem com a cota que nós temos sobre o açúcar e carne com os europeus. Joga com a cota. E o que é que eles querem conosco de troca? Não é só esmagar a Fiesp. Não é só a indústria que eles estão interessados. Isto é a formato de ganhar dinheiro de ontem. Vocês ouviram o que eu falei? Pensar em termos de indústria é pensar num jeito de ganhar dinheiro de ontem. Não é de amanhã. O de amanhã é outro jeito de ganhar dinheiro. Eles estão interessados nesse jeito de ganhar dinheiro. De alguma forma, como diria qualquer gente mais esperta e mais vivida, acautelemo-nos. Né? Tomar cuidado, porque eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Tem muita gente de olho no nosso pouco troquinho que a gente tem por aqui. Obrigado, gente.